Olá, sejam bem-vindos à nossa live gratuita aqui. Essa é a parte número 7, explicando sobre os obsessores. Se você está vendo esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, saiba que a gente já fez em torno de mais de 21 horas de material gratuito disponível aqui e você está assistindo gratuitamente. Eu peço que a única coisa que você deve fazer para melhorar esse engajamento é você curtir esse vídeo e deixe qualquer comentário. Pode escrever pode escrever gostei, um coraçãozinho, qualquer coisa aqui nos comentários vão favorecer. Se você está vendo essa aula aqui no TikTok, é importante que você curta para a gente alcançar mais pessoas, porque é assim que acontece e é assim que a plataforma restringe o nosso alcance. Hoje mesmo eu tentei fazer live 3 vezes, mas eu tive restrição as 3 vezes. E as restrições decai absurdamente o engajamento. E aí não compensa, porque quando você está fazendo uma live que movimenta-se muitas pessoas, então está em torno de 6, 10 mil pessoas, depende do movimento, a gente drena muita energia, então a gente fica muito cansado. Então não compensa fazer com um público muito pequeno. Então o engajamento ele decai abruptamente. Outra coisa muito importante é que nós iremos falar sobre o karma. Não, desculpa, sobre os obsessores. Nós iremos trazer aqui trechos desse livro aqui. Nós iremos trazer trechos desse livro aqui. Nós iremos trazer trechos desse livro aqui. E nós iremos trazer trechos, um trecho desse livro e a parte que ele fala sobre obsessores nessa parte aqui. E por que eu vou usar esses livros? Porque quando eu começo a trazer alguns pontos de vista que eu tenho, né, sobre a questão do espírito, sobre a matéria, muitas pessoas ficam confusas sabendo de onde eu tiro isso. E a gente vai trazer algumas bases interessantes aqui. Então é importante que você curta a live. É só você clicar aqui na tela, que vai aparecer um coraçãozinho do lado direito, e isso já ajuda no engajamento. Então vamos lá. Lembrando que essa é a 7ª aula falando sobre obsessores. Anteriormente nós temos 3 aulas atualmente sobre energias densas e anteriormente a gente tem 4 aulas falando sobre o karma. Então veja essa sequência de aulas para você entender exatamente o que a gente está abordando aqui. Ok? Essa vai ser provavelmente a última aula que a gente vai falar sobre obsessores e iremos finalizar essa aula aqui. Tá bom? Então vamos lá. Basicamente, a construção e essa narrativa que a gente vai abordar aqui, ela só existe por quê? Porque a gente tem esse eu superior aqui. Esse eu superior, ele deseja que esses karmas ou essas inclinações, essas tendências que resultam assim, nas personalidades transitórias anteriores, elas sejam dissolvidas, né? Calcula, dissolve, ou transmutada, ressignificada, ou propriamente, como eu chamava, descodificada. Só que a gente explicou em detalhe como esse processo ele funciona. Então, a gente não vai aprofundar nisso de novo, a gente vai aprofundar em outro tópico. Então, o que acontece basicamente sobre os obsessores? Isso é muito importante vocês entenderem. Os obsessores, eles, antes de existir, como se tornar-se obsessores, a gente vai trazer umas literaturas que corroboram para essa linha de pensamento, eles eram humanos. O que é ser humano? É estar no invólucro físico biológico. Esse invólucro físico biológico contém hormônios, células, DNA, acontece um processo alquímico dentro desse corpo, e essa interação desse ambiente externo para esse ambiente interno e essa interpretação desse ambiente externo para a integração desse conhecimento internamente resulta-se num eu que observa essas flutuações mentais, dessa tentativa de compreender o que é aquele objeto, o que aquele objeto representa na minha vida, para o entendimento do que realmente ele aceita como uma verdade na vida dele. Então, o que eu quero dizer? Toda verdade, a certeza que você tem na sua vida, é uma interpretação que você forjou sobre um acontecimento. Existe uma verdade absoluta? Existe. Mas pode ser que a verdade que você tem sobre a vida seja próxima dessa verdade absoluta
ou esteja muito distante. E você fica se fantasiando ou se autofascinando que aquela verdade ela existe. Ela apenas é da sua vida. Então, esse eu que observa essas inclinações dos objetos que são visualizados através dos órgãos sensoriais e essa tentativa de entender, reintegrar, assimilar essas informações, esse eu observa. Quando esse eu não faz essa separação do que é o que os olhos estão enxergando, do que os ouvidos estão ouvindo, do que a boca está degustando, do que as mãos estão tocando e que o nariz está cheirando, e ele aceita ou integra essas informações. Oldson, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença, gratidão. Quem quiser que eu dê um alô aqui, é só mandar um oi que eu dou um alô. Então, quando não há esse processo de observar esse processo entre essas informações que estão dentro, expressa-se fora, e as expressões que estão fora, impressas-se que estão dentro, ele se apega. E esse apego, através dos olhos, do ouvido, através dos 5 sentidos, é o que a gente chama de ego. Então, o ego ele é construído, ele é apegado aos veículos dos órgãos sensoriais pelo simples fato dele existir através disso. Ele não sabe o que está além do que ele ouve, ele não sabe o que está além do que ele enxerga. Mas esse eu aqui, que intermedia esse processo, ele pode sim aprender ou entender como esse processo funciona, através do estudo. Entretanto, todavia, ele precisa usar o intelecto para raciocinar. Então, ele vai usar o ego, que são essa estrutura que utiliza essas percepções dos órgãos sensoriais, e ele vai usar esse intelecto trabalhando junto com o ego. Então, o ego vai ser disciplinado, doutrinado ou conduzido para os objetivos que esse hospedeiro deseja. Então, a gente não mata o ego. Nós utilizamos o ego a nosso favor. Só que isso é um processo complicado, que demora anos na sua vida, e não existe uma fórmula mágica para isso acontecer. Você pode fazer feitiço, magia, você pode fazer o que você quiser. Esse processo é uma batalha que você tem dentro de você para com você mesmo, ok? Não existe uma fórmula mágica. Existe a meditação. A meditação ela vai te auxiliar nisso, mas esse auxílio vai ser uma luta que você vai fazer dentro de você, ok? Isso aqui é um processo muito complicado. Tem gente que não quer fazer isso nessa vida, aí a outra personalidade nasce com essas inclinações, essas tendências, então é muito fácil. Se você está nascendo, você nesse momento está passando por inúmeros transtornos emocionais, físicos, sentimentais, é porque a personalidade antecessores à sua, ela negligenciou. Então você está cheio dessas bagagens, que são essas inclinações, ou propriamente esse karma. Eu expliquei isso em detalhes nas aulas sobre o karma, que vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Lembrando, quem está aqui no TikTok, é importante que vocês curtam a live para a gente alcançar mais pessoas. É assim que a plataforma funciona. Então, basicamente, o que seria isso? Para a gente simplificar aqui. Os obsessores é um ego, é um eu que não doutrinou o ego. Esse ego utilizou todos os veículos da mente para entender, assimilar, se apegar à realidade que ele está observando. E a partir do término da existência desse corpo, ok? Existe outros corpos, né? Que no caso seria os outros 3 corpos. Então a gente vai colocar os 4 corpos aqui. Então a gente vai ter o corpo físico, a gente vai ter o corpo etérico, o corpo astral, na forma que o Ocidente entende, e na forma mental inferior. Ok? Ok. O que acontece? O corpo físico ele deixa de existir. Ok, então ele morreu. Quando ele morre, o que vai acontecer? Esse corpo ele deixa de existir e sobra só esses 3 corpos. O corpo etérico ele tem mais ou menos o prazo de 80 dias para ser degradado. Ou seja, a energia etérica dele vai ser degradada. Por isso que existe feiticeiros,
mágicos, magísticas, né? Magos, resumidamente, que vão no cemitério, fazem necrofilia, magia da morte. Enfim, não vou aprofundar nisso. E aí existe toda uma egrégora que tenta proteger o cemitério justamente para não acontecer isso. Entretanto, todavia, quando isso acontece, esse processo da términa do corpo, todas as informações que o ego administrou, ele perpetua e fica engendrado nesses corpos as tendências e inclinações. Presta bastante atenção. O que vai acontecer? Nesse momento, esse corpo de 80 dias, que é o corpo etérico, ainda acredita ser o ego. Ou ele identifica com essa personalidade transitória. E a partir desse momento, como ele perde a sustentação do corpo físico, ele começa a puxar o espírito. E a partir do momento que ele puxa o espírito, ele aprisiona o espírito. Então, como é que funciona? A reencarnação funciona assim, ó. Esse círculo maior é o seu espírito, e dentro do espírito tem a personalidade, o ego. Quando acontece esse processo que surge os obsessores, é o contrário. O espírito está aqui e o ego está predominante. Ou seja, o ego começa a subjugar o espírito para sustentar a existência dele. Ele faz isso involuntário. Entendeu? Nenhuma personalidade transitória vai fazer isso com o próprio espírito consciente. Ela faz isso inconsciente. Ok? E o que acontece? Esse obsessor, ele apenas se torna, ou ele surge como um holograma, como uma cópia da experiência transitória, ou seja, da personalidade transitória. Por quê? Porque o corpo físico é encarregado de filtrar essa experiência, como cérebros, órgãos, testículos, músculos, etc. O duplo etérico, ele é uma cópia desse corpo físico, carrega toda a estrutura desse corpo físico, é o que energiza esses órgãos a funcionarem. Entretanto, o corpo astral, ele carrega os arquivos dessa experiência, e ao carregar esses arquivos, esse corpo não ser degradado, mas sim apenas o corpo físico, permanece aquela imagem daquela personalidade. Ou seja, eu vi a imagem daquele holograma é idêntico à imagem de quando ele estava vivo. A gente chama isso de espírito, tá? Aqui no Ocidente chama de espírito. Eu chamo isso de holograma, não chamo ele de espírito. Então, você vê o espírito com a imagem igualzinha daquela pessoa que estava viva. E ele realmente acredita que ele ainda está vivo, e ele acredita que ele é ainda. Por quê? Porque ele ainda carrega os traços dos órgãos sensoriais que construiu aquela imagem. Ok? E o que acontece? Para onde ele vai? Como que funciona isso? A gente fez um breve resumo aqui, mas deixa eu trazer algumas literaturas, como eu disse para você. Aqui, o livro dos médios vai falar a introdução que Kardec traz sobre obsessores. Então, o que acontece? Deixa eu ler aqui para vocês alguns pontos interessantes sobre obsessores. A gente leu uma vez aqui o que é obsessão simples. A obsessão simples, ela tem um lugar contra o espírito, e esse espírito aqui, ó, que Kardec traz, é o mesmo holograma que eu estou falando. Ok? O que é um holograma? É uma personalidade transitória que se apegou aos órgãos sensoriais, os veículos de sentir, e ao apegar-se a ele, ele perpetua com os mesmos comandos, ideias e vontades que ele ainda carregava. Ou seja, ele ainda enxerga da forma como ele enxergava, ou ele acredita ainda desejar aquilo que ele enxergava, e ele acredita ainda desejar aquilo que ele ouvia, e ele ainda carrega essas inclinações, essas tendências mesmo na morte. E aí isso resulta nos obsessores. Então, obsessão simples. Tem um lugar quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, tá? Se impondo nas comunicações que ele recebe, impedindo-lhe de comunicar com os outros espíritos, substitui aqueles que são invocados. Por que o obsessor faz isso? Gente, deixa eu explicar outra coisa interessante. Eu vou tentar explicar, vou ter que pegar outra folha aqui para explicar isso.
Deixa eu ver se eu tenho uma outra folha aqui. Ou senão vou usar essa parte aqui do livro do Kardec, né? O que acontece assim? Presta bastante atenção nisso que eu vou te explicar. O que acontece? Lembra que eu falei para você? Aqui a gente tem uma mente, ok? Da mente, a gente tem a interação com a experiência. O que acontece? Tudo que você experiencia na sua experiência, tudo, pode ser, vou colocar 3 linhas aqui que fica mais fácil. A linha intelectual, a linha sentimental, a linha emocional. Ou seja, todas as emoções que você sentiu, todos os sentimentos que você sentiu e tudo aquilo que você julgou através do seu intelecto. Ou seja, você criou reflexões. Então a gente vai mapear aqui para vocês. O intelecto pode ser reflexões. Essas reflexões podem ser ideias e projetos. Ok? Pronto. Então o lado intelectual pode ser reflexões, ideias e projetos. O lado sentimental é a forma como você julgou as coisas. O sentimento, ele é diferente das emoções. Por quê? O sentimento, ele está mais focado nas sensações energéticas. Então, o sentimento ele está vinculado mais às sensações energéticas das coisas. É tipo assim, eu tive uma intuição, eu julguei isso, me conectei com aquilo. Quando a gente fala das emoções, aí nós estamos falando das questões vinculadas aos hormônios, muitas das vezes, e vinculado também às questões químicas do corpo, resumidamente. Por quê? Porque as emoções, muitas das vezes, ela está ligada com o fluxo hormonal que você está naquele momento. Se tem cortisol, se tem adrenalina, se tem ocitocina, ok? Se tem dopamina. Então, o emocional vai ser essas formas químicas, o sentimental vai ser as sensações vibracionais, a intuição, e o intelecto vai ser as reflexões e as ideias. Tudo aquilo que você adquiriu nessa experiência fica alojado na sua mente. Ok? E ela ficando alojada na sua mente, ela vai ser transferida para os outros corpos sutis, como o etérico, como o corpo astral e como o corpo mental inferior. Vou colocar o M aqui. Ok? Presta bastante atenção nessa explicação. Só que quando essas informações, quando o corpo físico ele está vivo, o que acontece? Você não consegue diferenciar como que tá essas informações. Por quê? Porque o corpo físico ele sempre manifesta esses graus de informações. Então, se você tem alguma ideia intelectual de reflexões, de projetos, se você está vivo, você vai executar esse projeto. Pode ser um projeto financeiro, pode ser um projeto familiar, pode ser um projeto pessoal, pode ser um projeto espiritual. Você vai executar isso na matéria. Por quê? Porque você está na matéria. Ok? Mesmo que seja um desenvolvimento espiritual, você precisa da matéria para executar esse projeto. Mesmo que seja um projeto para transcender você como ser humano, você precisa da matéria para transcender. É impossível você transcender sem a matéria, porque o veículo que você vai utilizar e você está utilizando como hospedeiro é o corpo físico. Ponto. O que acontece? Quando você julga as coisas através das suas sensações, mesmo que você esteja no corpo físico e as sensações vibracionais sejam um pouco mais difíceis de você perceber, o corpo engendra, armazena essas sensações que você julgou, ok? Então você vai ter aquelas leves intuições, a gente chama de intuições, ou previsões, ou deslumbres sobre algo que pode vir a acontecer, ok? Você tem uma sensibilidade, mesmo que o seu corpo esteja vivo, você ainda tem essa sensibilidade. Com as questões emocionais, intrinsecamente envolve-se a questão do corpo. Então, se você está com liberado cortisol naquele dia, você tem uma leve inclinação a ficar mais irritado. Se tem uma liberação
de serotonina, você fica mais tranquila. Se você tem um distúrbio dopaminético, você perde a motivação, então está conectado. Só que essas informações estão sendo engendradas nesses corpos mas o corpo físico evidencia. Então você consegue perceber o que está ali. Se eu tenho uma compulsão por doce, eu consigo observar. Se eu tenho uma compulsão por nicotina através do tabaco, eu consigo, através do cigarro, eu consigo perceber. Eu tenho uma compulsão por alimento, eu consigo perceber. Se eu tenho ódio da minha mãe, eu consigo perceber, porque eu tenho uma rância dela. Se eu tenho ódio do meu pai, eu tenho como perceber, porque eu tenho um ranço dele. E assim sucessivamente. Você consegue perceber exatamente o que está acontecendo na sua vida se você observar você. Você consegue perceber as frustrações, você consegue perceber que depois que você toma café, o coração ele fica mais rápido, você fica mais agitado, depois te gera uma canseira, ok? Etc. Você consegue perceber. Só que tem um porém. Tudo que você experiencia fica armazenado na sua mente. E essas informações elas são transferidas de formas de frequências, ou melhor, de formas como ondas. E todas as ondas carregam informação. Então, cada um desses corpos carregam ondas que, no fundo, são apenas informações que estão criptografadas como onda. Só que no corpo físico manifesta-se como partícula. E tudo que manifesta-se como partícula pode ser observado. Toda a experiência que você tem através da observação da sua realidade, através dos seus órgãos sensoriais, ficam registrados na sua mente. Essa mente, o cérebro vai filtrar a experiência através da emoção e essa emoção é ondas que carregam informações que ficam registradas nesses corpos sutis. Ponto. Quando esse corpo deixa de existir, esses registros, essas informações ainda continuam tendo nesses corpos, só que puramente como ondas. Ou seja, apenas energia. Só que o que acontece? A diferença é que essa energia não pode mais ser manifestada ou compreendida por esse hospedeiro, porque ele não está mais engendrado no corpo. Então ele não consegue mais perceber que o coração está de tal forma, que o braço está doendo, que ele está com fome, que ele está com sede, que ele está com raiva, que ele está com compulsividade. Por quê? Além dele não ter oportunidade de conversar com uma outra pessoa para se distrair vendo Netflix, jogar um joguinho, andar de moto, andar de bike, fazer exercício para distrair a mente dele, ok? E ele não pode ter outra pessoa para ele conversar, para te falar essas coisas que eu estou te falando. O que vai acontecer? Esse hospedeiro, esse eu, não tem mais esse veículo físico que manifesta toda essa camada. Então, ele apenas existe como energia, porque o eu ele não é físico. Ele é uma percepção, um intermediador desses processos que ele se identifica. Como a mente ela não está no cérebro, mas ela utiliza o cérebro como um veículo, ok? Então a mente é puramente energia, é um sistema energético, uma onda ali em potencial que tem um sistema muito complexo. O corpo em si ele é muito complexo, ok? O que vai acontecer? Como ele é apenas uma energia e ele é um eu, toda vez que você tem um eu, esse eu precisa ter um receptáculo. Não necessariamente que esse receptáculo vai ser um corpo físico, igual nós temos agora nesse momento ouvindo essa aula, mas pode ser um corpo energético. Presta bastante atenção. Se tem um eu, ele precisa de um corpo. Esse corpo vai ser um receptáculo. Se esse eu está encarnado, ele tem um corpo biológico. Se esse corpo biológico deixa de existir, esse eu, sendo uma energia em potencial com ondas de informação, cheio de programas embutidos através dessas experiências que foram filtradas pelo cérebro e as camadas da mente, ok? O que vai acontecer? Esse eu precisa de um corpo. E como esse eu morreu conectado com o ego, ou seja,
Ele não sabe que ele é um eu individualizado, que pode acessar outros corpos espirituais, ou até mesmo sabe que pode acessar outros corpos espirituais. Esse eu que pode acessar o que está acima desses outros corpos, que seria o espírito, e acima do espírito a gente tem a alma. Esse eu ele até sabe, mas existe um porém. Esse eu, ele se apegou aos órgãos sensoriais. E todas as vezes que ele se apega aos órgãos sensoriais, ele vai se apegar ao ego. E aí, nesse exato momento, há o ego, nesse desenho assim, ó, o ego, e aí dentro do ego a gente vai ter esse eu. Vou colocar aqui outro círculo. Então aqui vai ser o eu, e aqui vai ser o ego. O ego, ele está superior, mais abrangente do que esse eu, esse estado de eu. Então o ego, ele está subjugando esse eu. É como se no fundo, no íntimo do ego existisse esse eu tentando se libertar, mas ele está preso ao ego. E o ego, o ego ele foi construído através das interações das regiões sensoriais, que são através dos 5 sentidos. Então o ego ele só tem arquivos, presta bastante atenção, que envolve os 5 sentidos. É impossível o ego ter construído qualquer tipo de arquivo que não envolva sensões sensoriais do corpo. Só que dentro desses arquivos contém toda a identificação que ele tem como indivíduo. As falas que o pai dele falou para ele, as falas que a mãe dele falou para ele, os relacionamentos que ele teve, as interações que ele teve e como ele sempre usou os órgãos sensoriais para perceber a realidade, ele se apegou a tudo aquilo. E tudo aquilo que esses órgãos sensoriais estavam vendo é a ilusão. A ilusão não é a Matrix, não é isso. A ilusão é que se existisse algo concreto, verdadeiro, não precisaria ser ajustado. Tudo aquilo que precisa ser ajustado é porque é uma ilusão. Significa temporariamente daquela forma. Então, o que significa? Temos 9 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Esses 9 bilhões de seres humanos no planeta Terra, cada um pode adquirir uma percepção sobre a realidade diferente. Se cada um tem uma percepção individual do que é a realidade, significa que nós vivemos numa ilusão. A ilusão ela remete-se ao constante mudança. Essa constante mudança é o experimento do Profenda. Então, por exemplo, eu hoje, com 16 anos, eu posso pensar de uma forma. Amanhã, com 20 anos, eu posso pensar de outra forma. Mas a realidade, ela foi moldada porque eu moldei a minha mente. E se eu mudei a minha mente, significa que o mundo externo é uma ilusão. Porque eu só posso mudar algo se aquilo for falso. Porque no paraíso não existe isso. A nossa alma, ela não muda de opinião. Porque lá é contínuo, é permanente. E essa permanência significa perfeição. Por isso que as literaturas falam que o Atma é perfeito, ele é puro, porque ele é imutável. Por isso que Brahman, ele é imperfeito, ele é chamado de incognoscível, incompreendível ou absoluto, porque ele não muda. Ou seja, a energia, a frequência, quem ele é, permanece, e é por isso que as literaturas falam que esse ser que criou as almas, ou as almas vieram dele, que está acima das almas, deixa eu colocar aqui, a fonte, esse é o verdadeira fonte, ele é imutável, ele não muda. Porque o paraíso, para ser perfeito, tem que não acontecer mudanças. Por isso que as mitologias contam que essa possibilidade de mudança só existe quando as almas começam a criar mundos ilusórios para projetar-se e nessa projeção desenvolver a realidade ilusória, que é uma realidade temporária. Ok? E aí o que acontece?
A fonte, sendo o paraíso, não tem mudança. Entenda uma coisa, a perfeição significa que não existe mudança. Se nós mudamos constantemente, é porque onde nós vivemos não é perfeito. E só essa possibilidade de existir essa mudança é o que as literaturas antigas chamam de Maya. Maya é uma região, presta bastante atenção que a gente está falando de obsessores. Maya é uma região onde essas almas, conhecido como criadores, tá? Elas são criadores, não co-criadores, porque elas não co-criam algo a partir delas, elas só criam algo da energia que elas foram feitas. Por isso que a fonte está dentro de cada uma dessas criações, conhecido como mônada. Então o que acontece? Esses seres do paraíso que carregam a informação da fonte, eles podem criar um local para acontecer mudanças, porque o paraíso não pode ser mudado. Por isso que existe a fonte. A gente entende esse cronograma da fonte através da numerologia. Existe um texto dentro de Platão que chama Timeu, né? Aqui, ó. Existe esse livro aqui do Jung, vou te mostrar, que é a interpretação da psicologia do dogma da Trindade, onde Jung ele traz a reflexão desses estudos da dogma da Trindade. É muito interessante esse livro aqui, é um deles, né? Existe mais aqui. E aí o que acontece? Cadê? Deixa eu achar a parte aqui. Aqui, ó. O Jung, ele comenta sobre esse trecho do livro de Platão, sobre Timeu, tá vendo? Onde ele mostra, através da matemática, esse processo que eu estou te explicando aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, porque é um cálculo matemático isso. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um cálculo matemático que eu estou te explicando. P2 mais PQ mais Q elevado ao quadrado, que é P elevado ao quadrado mais PQ mais Q elevado ao quadrado. Isso aqui é um sistema disso aqui que eu estou te explicando. Então, o que eu quero te dizer? A fonte, ela não muda. Presta atenção, que é por isso que existem obsessores, e todo obsessor precisa saber disso. A fonte, ela não muda. Ok? Então, para ela exercer alguma mudança, porque ela não precisa, mas ela pode fazer isso. Por quê? Não sei. A gente não consegue compreender isso. Os mestres tentaram compreender isso, eles têm a forma deles de enxergar. Mas eu estou falando com o povo brasileiro que não tem acesso a essa literatura. Então, o que acontece? Eles criam Maya. Maya é um local, uma região onde pode existir essas mudanças. Só que essas mudanças não interferem no paraíso. É como se eles criassem, aqui fosse o paraíso. Ok? Tá todo... Ixi, peraí. Aqui é o paraíso, certo? Dentro do paraíso existisse Maya. E aí Maya é um local onde, a partir de Maya, eu posso criar a ilusão. Não é que Maya é a ilusão, é que dentro de Maya contém ilusão, que é a possibilidade da mudança. E a possibilidade da mudança é a evolução. É como se você criasse algo que pudesse evoluir, já que nunca precisou nada evoluir, porque tudo é idêntico à fonte. E aí o que acontece? Maya é esse local onde tem ilusão. Só que o que acontece? Nossa vez, na nossa mônada, cada um de vocês que contém a mônada, a nossa mônada, ela se lascou. Por quê? Porque dentro de Maya, quando uma alma, que é um Atma, o ser paradisíaco, começou a projetar a sua ilusão particular, que é o que esse livro fala. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, primeiro princípio. Esse princípio contém que a verdade é que o todo é mental. Presta atenção. Também explica que o mundo, o universo fenomenal, não passa de uma criação mental, tá? Do todo, sujeito às leis das coisas criadas.
e que o universo como todo e suas partes ou unidades têm a existência da mente do todo, cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa experiência. Essa ilusão desse todo é conhecido como sonho. E a gente está, na verdade, esse sonho é a mente desse ser paradisíaco que projetou a realidade. Só que o que acontece? Toda vez que um ser paradisíaco cria a sua realidade dentro de Maya, ele está sujeito às leis das coisas criadas, ou seja, ele precisa seguir as regras do paraíso. E uma das regras do paraíso é que contém que toda a essência de todas as coisas... Não, eu não estou doido, é você que não estudou mitologia. Dentro de todas as coisas criadas, existe a mônada. O que é a mônada? É um potencial para alcançar e acessar essa fonte. Por isso que nas brincadeiras de Lila, nos textos védicos sobre Lila, diz que é uma brincadeira dos deuses. É para brincar, para ver qual a criatura que consegue entender esse macete para acessar dentro dele essa mônada, esse princípio da fonte imutável. Porque quando eu acesso essa mônada, eu transcendo ao jogo, essa brincadeira, que é essa ilusão de Maia, e eu acesso o paraíso. Isso aqui é um papo que muitos espíritos que estão nas regiões astrais não têm nem noção do que eu estou falando. Então, se você está começando a entender, você está no bom caminho. Lembrando, a gente está falando de obsessores. Só que o que acontece? No nosso caso, essa mente desse ser paradisíaco, essa mente, ela foi fragmentada. Opa, desculpa, escrevi errado. Ela recebeu uma fragmentação. Essa fragmentação é conhecido como demiurgo. O demiurgo, Yabaoth, o ser que foi projetado de Sofia, esse ser, Javé, Deus bíblico, Brahma, porque existe o Brahma, isso aqui o paraíso, é o Brahma, criou-se Brahma. Brahma, aqui nós conhecemos como Javé, que é o Deus bíblico. O que aconteceu? Ou, popularmente conhecido, no princípio havia verbo, e verbo estava com Deus. Esse Deus que estava com ele, é como se fosse esse verbo aí. Enfim, não vou explicar em detalhes, senão vai ficar muito complicado. É só você ler Psi Sofia que ele vai te explicar. O próprio Jesus, nos Apócrifos, ele vai te explicar isso. E ele tentou explicar isso também com questão demiurga. O que acontece? Esse demiurgo, ele é simplesmente um ser do paraíso que, ao tentar sonhar com a sua ilusão, com a sua criação dentro de Maia, ele caiu. E na hora que ele caiu, aconteceu um processo de fatiação, de fragmentação. E isso resultou-se no universo duplicado. Duplicado. Por isso que a física reconhece que existe um universo vizinho ao nosso, idêntico ao nosso, conhecido como universo espelhado. Esse universo espelhado é onde acontecem todas as mitologias nórdica, a babilônica começa aqui, né? Chinesa, japonesa, hindu, toda aquela patifaria. E aqui surgem os arcontes. E quem representa no Mahabharata, tá? Existe 32 a 38 seres que representam esses seres superiores dentro da nossa criação. E dentro desses 38 existe uma trindade, conhecida como Brahma, Vishnu e Shiva. E os descendentes de Shiva, de Brahma, de Vishnu. Só que quem representa essa trindade aqui nesse universo ele é conhecido como Sofia, que é um epíteto para aquele que carrega a sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria da criação. E da Sofia surge Jesus. Por isso Jesus é importante, sendo que também tem o Senhor Krishna, né? E entre outros, Sai Baba, que também era um avatar igual Jesus. Entendeu? Aí onde que entra a sacada dos obsessores? Então, entenda uma coisa. Não é que a gente vive numa simulação. O termo simulação é o termo correto de se pensar. Só que as pessoas não entendem isso. A Maia significa um local para surgir uma simulação, surgir uma ilusão.
E essa ilusão representa as mudanças. Então, se eu posso mudar o meu caráter, mudar os meus pensamentos, mudar o meu destino, isso significa que aqui tem a possibilidade de mudança. E tudo que significa mudança significa ilusão. Tudo significa Maia. Por isso que existem as brincadeiras dentro de Maia. A chegada, vídeos e análise de cidade. A chegada, me manda mensagem no privado, irmão, que eu analiso. Ok? E eu vou entrar, senão eu esqueço. E aí, é isso que eu quero que você entenda. Então, as brincadeiras de Maia, né, que são as brincadeiras de Lila, é como se fosse testes que você vai supondo para aquelas criaturas para que elas descubram esse segredo. Só que o mais doido que existe é que esse segredo já foi revelado para nós. Por isso que a gente tem as tábuas da esmeralda servindo o hermetismo. A gente tem a árvore da vida, que é a subida da alma para Ensolf. A gente tem as práticas Vedantas, que veio do jainismo, de 15 mil anos atrás. A gente já tem esse segredo de como funciona. Só que o que acontece? A cada período de era, todo esse conhecimento que a gente tem, ele é destruído com o período que acontece naquela humanidade ou naquela espécie. Então, os que conheciam os conhecimentos, tá? Aqueles que tinham conhecimento, por causa de eventos cíclicos, o planeta ele é destruído, os humanos são mortos, e nesses eventos, esses humanos que são mortos, eles se perdem. E aí esses humanos voltam novamente e fica nesse ciclo de trazer conhecimento. Só que eles se perdem. Então, o Lúcifer, ele seria um ser que percebeu isso e não gostou disso. E ele tentou argumentar para Sofia que isso estava errado. E aí aconteceu a Grande Guerra. Segundo o livro de Urântia, a rebelião de Lúcifer foi a terceira grande rebelião da criação desse universo. Então Lúcifer não foi o primeiro rebeliado, ele foi o terceiro. Eu não gosto desse termo anjos caídos, não. Mas é popularmente conhecido, né? Esse termo anjo caído vem de Enoque. E Azazel seria o príncipe, né? Aquele que primeiro incentivou os anjos caídos a proliferar-se com as fêmeas. Então, aí o que acontece? Presta bastante atenção. Isso que aconteceu, o surgimento do demiurgo, o processo da criação desse Deus caído, esse Criador caído, ele não era para ter acontecido. No nosso universo aconteceu. Quando aconteceu, esses seres tentaram destruir a criação, porque ela era uma ilusão de uma mente caída. Uma mente caída significa uma mente que fracassou. Ela desrespeitou a regra do paraíso. Eu não sei se tem anjo protetor, não. Eu não sei se alguém protege a gente nessa criação. Porque todo mundo está dementado, de certo modo. Todo mundo está doido, gente. Aí o que acontece? Ele desrespeitou. Na hora que ele desrespeitou, esses seres do paraíso tiveram que mergulhar dentro da criação para começar a destruir a criação. E aí vem a grande briga que na mitologia hindu conta de Vishnu tentando paziguar Shiva tentando destruir Brahma. E aí Vishnu, paziguador, tenta falar, gente, calma, calma. E aí Shiva fala assim, não, eu vou destruir Brahma, eu vou destruir tudo de Brahma. E aí fica aquela bagunça toda que a gente lê nas mitologias. Ok? Bom, e aí é onde entram os obsessores. Se existe obsessor, é porque existe algo muito errado na criação. Entenda uma coisa, gente, não é normal em uma criação feita por seres perfeitos
existir o que existe na nossa criação. Não faz sentido. A gente vê dor, sofrimento, angústia, melancolia. A gente vê crianças sendo raptadas, abusadas, mulheres passando por abuso, homens sendo abusados também, crianças. E tem tudo que é jeito, gente. Isso não é real. Isso não deveria ser assim. Isso não é perfeito. Não existe perfeição e sabedoria nisso. Isso demonstra que existe algo. Aí você pergunta, mas você está me explicando que o mundo da ilusão é um potencial. Ok? Aí você pensa assim, mas você está dizendo assim, então era para existir justamente isso, a mudança. Mas isso não faz sentido um ser que nunca passou por isso, criar isso. Por quê? Porque aí existe uma coisa chamada devoção. E um dos princípios do que vocês vão perceber aqui, entre outras literaturas, é esse princípio da devoção. Então, onde que entra esse obsessor? O obsessor ele existe puramente porque a realidade ela é ilusória. Então, tudo aquilo que eu observo dentro dos órgãos dos sentidos e eu me apego. Então, depende muito, Daniel. Existem algumas almas que vieram, como Kardec trouxe, puras, simples e ignorantes, que vieram da centelha do demiurgo, tá? E existem as almas que vieram do paraíso. Foram esses seres que eles são irmãos dessa alma que tentou projetar essa ilusão e eles começaram a mergulhar. Então existem criaturas que a alma deles veio do paraíso, são seres puramente puros, ou são seres virgens, como o Kardec traz. A chegada. A Bíblia seria uma agenda para estipular planos e metas dos controladores depois de 1816? Boa pergunta, irmão. A gente sabe que depois de 1920, o Rockefeller, né, não sei como pronunciar, eles começaram a tirar muito dos conhecimentos de livros. Principalmente quem estuda alquimia, é muito difícil achar certo tipo de livros antes de 1920. E eles são os melhores. Mas o grande segredo é o quê? A Bíblia, ela realmente é real. É estranho falar isso, né? Mas o que acontece? A gente tem o Velho e o Novo Testamento, são 1.400 páginas, e a gente tem os apócrifos que totalizam 1.900 páginas. Se você pegar todos esses contemplos de informações e tiver disposto a descodificar ele em uma única vida, você vai carregar bastante sabedoria. É real. Exatamente. Então, o que acontece? A Bíblia é real. Só que, cara, atualmente, para você ler a Bíblia no português, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Mas contém sabedorias lá. Só que o que acontece? É muito misturado, cara, porque você tem que ler todos os livros, entende? Dá em torno de 4.000 páginas de leitura. E a Bíblia convencional, com o Velho e o Novo Testamento, você vai gastar 1 ano para estudar ela. Se você se propõe a estudar no português, sem nenhum conhecimento de astrologia, simbologia, numerologia, nada, gemátria, nada, nada, nada. O certo deveria ler em hebraico, mas você pode ler o Bhagavad Gita, por exemplo, você pode ler os Upanishads, você pode ler os Sutras, que vieram dos Vedas, que você vai ter um conhecimento muito bom na sua reencarnação. Mas se você quiser ler a Bíblia, fica à vontade. Mas você precisa ter uma bagagem de conhecimento muito profundo. É tão interessante que, por exemplo, eu vi a Chegada tá falando sobre a questão do domo. Exatamente, Chegada. Por exemplo, a Chegada tem a foto sobre o domo, né? Que é basicamente o princípio de que na Bíblia judaica a gente tem uma coisa, um mapa de como seria a Terra, né? Que você vai ter o Sheol, você vai ter o purgatório que fica embaixo, você vai ter os pilares, as águas de cima, as águas de baixo,
em volta da Terra seria meio que água. Por isso que os extraterrestres vêm de baixo para cima, como os exércitos, a Marinha dos Estados Unidos afirmou que as naves estavam vindo de baixo, não de cima, num tribunal que eles foram obrigados a falar isso. Esse processo do domo, do Sol ir para o Sol negro, do deslúvio, da inversão magnética dos polos, de que não existe a gravidade, isso é uma percussão para baixo, etc. Esses termos vêm, né? Tem um perfil muito conhecido que fala relógio do Criador, mas existe um estudo chamado relógio do Criador. Você tem que saber um pouco de astrologia para você saber o que significa as constelações dos planetas e os períodos que vai acontecer, por isso que é um certo processo de prever o que vai acontecer, porque existe um mapa ali. Então, é aí que surge a galera da terraplanismo, né? Porque a própria Bíblia leva a entender que a Terra ela é côncava, né? Ela é meio que assim, ela não é redonda, ela é assim, e existe as terras além do domo, né? Enfim, tem várias coisas interessantes. Então, pode ser que sim, pode ser que sim. E por que eu estou citando esse estudo aqui? Para falar que até para entender esse estudo, você tem que saber astrologia, numerologia, você tem que saber simbolismo, profecias, tem que saber bastante coisa. Eu estudo 30 anos a Bíblia, exatamente, irmão. Existe pessoas que fazem isso mesmo. É bem complexo estudar mesmo. Eu não me proponho a estudar porque nessa vida eu não vim para estudar isso, mas eu sei algumas bases. Eu não sou uma pessoa intelectual nesse assunto, mas algumas bases eu sei. Né? Eu consigo até explicar em vocês e desenhando aqui alguns princípios. Então, sim, ocorreu mudança, sim, e a Bíblia sempre ocorre, porque sempre está escrito lá, houve atualizações do significado das palavras, e vai sempre ter isso. Né? O certo seria você ler as Bíblias antes de 1920, 1980, aquelas lá são as melhores. Mas vão estar estudo em inglês. Então, o obsessor é basicamente isso. Então, o que eu até quero dizer? Eu estou te dando detalhes, contei um pouco da mitologia, contei alguns conceitos para te mostrar que o mundo ele é chamado de ilusão porque pode ocorrer mudanças. E tudo que é mudança significa que não é real, é uma ilusão. Então você vive uma ilusão, você vive aquilo que você se apega através dos sentidos. Por quê? Porque os sentidos eles são ilusórios, eles são interpretativo particular de cada um. Como eu disse, 9 bilhões de pessoas, 9 bilhões de possibilidade de cada um entender. Bom, eu li seu comentário aqui, é chegado. Só que se eu responder, eu vou fugir muito do tema aqui. E essas aulas já são gravadas e eu vou deixar para vocês ouvirem e estudarem depois. Tá? Então deixa eu focar aqui. Mas eu acho que seria bom você ler um livro, a chegada, que chama Piste Sofia. Você vai entender um pouco melhor essa pergunta que você me fez. Tá? É um apócrifo de Jesus. Então vai ser legal você ler. Conhecido popularmente hoje em dia como extracanônico. Apócrifo é meio que uma ofensa para esses livros. Tá? Pode ler, você vai te fazer muito bem, tá? Esse conhecimento. É porque, na verdade, eu acredito que esse corpo ele foi moldado para isso. Porque eu não lembro muito, eu não lembro de coisas humanas, por exemplo, de acontecimentos, mas eu lembro muito de informações que eu li há 10 anos atrás. Juliana, dentro do que as literaturas mostram, seria, mas eu tenho as minhas contradições de percepções sobre isso. Não, é porque assim, se você pegar a palavra diabo, você está me perguntando muita coisa, eu não posso tocar no assunto bíblico, senão a pessoa fica tudo doida. Deixa eu só finalizar. A palavra diabo, ela vem do latim, né? E o texto que a gente lê na Bíblia de diabo,
ele vem da palavra diabolos. E diabolos, refere-se àquele que foi lançado. Então, assim, como o daimon. Os daimons remete-se a espírito, mas em algumas línguas antigas, o daimos ele remeter-se à intenção do espírito para ser um intermediador de comunicação. Então, no princípio, os daimons eles não eram colocados como demônios de demologia, tá? Mas sim como espíritos que hoje a gente chama de espírito. Entende? Hoje em dia, o daimos ele é remetido a demônios, né? E o daimos ele aparece na árvore invertida da morte, né? Dentro da Cabala. São 72 anos. Cofrides, todos nós. Isso, tem os djinns, né? Que o líder dos djinns são os gênios, conhecido como Iblis, ou Satan, ou Satanás, que é o enganador, né? Que vem o Samael, enfim, vários nomes aí. Eu não gosto de ficar falando esses nomes. Mas você encontra na cultura islâmica, né? O djinns, sendo gênios, aqueles que vieram do fogo, foram expulsos do paraíso porque não curvaram-se a Adão, porque ele viera do barro. Ok? Eu acho que eu vou fazer uma aula sobre Lúcifer. Eu vou contar todas essas literaturas que falam sobre ele. Acho que vai ser legal, vou deixar registrado, porque a galera gosta desse tema. Enfim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que a ilusão vem dos órgãos sensoriais temporários. E o que acontece? Esses órgãos sensoriais temporários criam a ilusão porque é temporário e pode ocorrer mudanças. Só que como o ego, ele existe, ele desenvolve, ele se apega a esses órgãos sensoriais, o que vai acontecer? Toda a realidade, toda a crença, toda a verdade, toda a certeza que ele tem é ilusória. Pelo fato dele ser ilusório, ele cria esses arquivos através desses 5 sentidos ilusórios. Então ele vive no apego. E esse é o texto que eu falo, Bhagavad Gita, onde Krishna, com o Senhor Krishna conversando com Arjuna dentro da grande guerra do Mahabharata, ele explica sobre o apego e surge o termo Karma Yoga, que é o equilíbrio da ação. E é por isso que a gente fez uma aula 4 aulas falando sobre o karma. Tá? Então, o ego, ele é apegado. Se ele é apegado, ele apegou-se na ilusão. Pelo fato dele apegar-se na ilusão, todos os registros que estão nesse corpus aqui é ilusório. E se é ilusório, ele não existe. Então, o que acontece? Por enquanto que você cria essa ilusão no corpo físico, você consegue perceber. É nítido, você sente dor, você sente inveja, você sente raiva, você percebe o que o corpo mostra para você. Mas se você perdeu a sustentação desse corpo, aquilo é apenas uma energia. E esse eu está se escondendo atrás do eu, do ego. E o ego, por ser apegado, ele não tem mais a base do corpo. Então o que ele vai fazer? Ele vai drenar ou puxar a energia do espírito. E aí, nesse momento, ele vai começar a se tornar um obsessor. Vou te dar um exemplo aqui. Eu falei que eu ia trazer alguns livros que eu tenho aqui, simplórios, e a gente vai ler alguns trechos, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vou pegar esse livro aqui, ó, que é várias histórias chamado Um Forró no Umbral. Quando você pega esse trecho aqui, olha, você vê que legal. Aqui, ó. Eu bem que mereço estar aqui, e nem sei quando vou sair. Ele está falando do umbral. Talvez até me mandem para mais baixo, porque realmente existe como você ir para mais baixo quando você está no umbral. São regiões mais densas, ok? Aqui é uma espécie de saguão do umbral. Os que ficam é porque algo sustentou sua queda. No meu caso, foram as preces das pessoas que eu curei. Quando a você respondeu Anastácio em tom de altivo, é fácil entender que esteja aqui. Você era médium espírita e quando soubesse
soubemos que estava cobrando pelas curas que realizava. Ou seja, ele era um espírito, ou seja, um ego que entendia sobre os corpos espirituais. Opa, cadê? É um ego que entendia sobre os corpos espirituais, mas se apegou pela ilusão. Por isso que ele está falando aqui. Ah, você cobrava pelos tratamentos mediúnicos. E realmente existe. Tem pessoas que, no movimento espírita, fazer regressão, acho que é gratuito. Se ele cobra, está cobrando. Então tem várias coisas no movimento espírita que é gratuito. Mas se tem gente que cobra. Ok? Vamos ver se eu tenho outro trecho aqui que eu deixei marcado para vocês. Calma que esse aqui é o livro mais leve. Aqui, ó. Aqui é interessante. Lembra quando eu falei para vocês que, pelo fato do ego ter se apegado, ele plasma um corpo idêntico do que era da vida dele? Acontece também. Olha aqui. Baixando a cabeça, Anastácio chorou amargamente. Aos poucos que foi se acalmando, precisava afastar-se dali, daquele forró diabólico, para mergulhar nas reflexões que jamais lhe haviam passado pela cabeça. Por quê? Porque existe muita putaria no umbral. E o forró é o quê? Era uma fogueira. Tem uma fogueira gigante que a galera fica dançando lá, curtindo o forrozinho. É verdade, leia aqui que você vai entender. Mas tinha medo das sombras e dos vultos ameaçadores que rondavam o local. Tropeçou e caiu sobre uma coisa mole que pulsava. Presta bastante atenção. Eram batimentos cardíacos desordenados. Horrorizado, viu que se tratava de um abortado. Um espírito que não conseguiu desligar a mente. Lembra que eu estou falando da mente? A mente da curetagem que sofrera, e por isso permanecia assim, na forma de tecidos retalhados em cuja intimidade sua vida psíquica pulsava vibrações de dor e revolta. Ou seja, a mulher ela abortou, esse espírito que estava fazendo esse processo, utilizando a mente dele, não conseguiu desvincular da imagem ou do processo do crescimento do feto, ele plasmou aquela imagem psíquica e ficam lá. E aí esse cara tropeçou numa bola de plasma que era o aborto. E ele ficou horrorizado. E aí ele comentou assim, essa não, exclamou, comovido e ao mesmo tempo irado com o destino. Desse aí eu tenho certeza que não carrego nenhuma culpa. Nunca promovi um aborto. Aqui, ó. Aquele que punhado de tecidos movimentou-se então e de suas entranhas saiu uma voz lamentosa que diz: eu fui levado ao centro espírita e fiquei esperando minha vez de ser atendido. Tinha certeza de que receberia alívio e poderia me recompor. Porque quando a mulher ela sofre um aborto, acontece coisas, mas o espírito que está usando aquela mente, a mente, tudo parte do princípio da mente, ele plasma aquela cópia ali e precisa ser reestruturado, que a gente chama isso de choque, é um choque que ele sofre e aí ele volta na forma que ele tem. Só que ele foi tentar procurar o centro espírita e aí ele esperou pacientemente enquanto você doutrinava espíritos que havia sido assassinado. Parece que ele era alguém muito importante e você passou a maior parte da sessão conversando com ele, fazendo perguntas e mais perguntas. Quando no finalmente chegou a minha vez, era hora de encerrar e você não me deixou incorporar. Porque a incorporação nesse caso é que ele vem, ele toma um choque etérico e dali ele... Ok? E aí ele volta o que ele era. Então aqui é o forró do umbral. Esse aqui é o mais leve. Vamos intensificar um pouco mais para falar do umbral. Vamos usar esse livro aqui, ó. A Divina Revelação do Inferno. Vamos embora. Esse livro é bem interessante. Aqui, ó. Como disse antes, eu tinha todos os meus sentidos aguçados no inferno. Todos aqueles que estão no inferno conversam também com seus sentidos. Os meus estavam
aguçados. Havia medo por toda parte e perigos inexpressáveis ocultavam-se ao redor. Cada passo que eu dava era pior que o anterior. Havia entrado do tamanho de pequenas janelas, abrindo e fechando rapidamente, na parte superior do túnel. Os gritos enchiam o ar enquanto criaturas diabólicas voavam por nós, para cima e para baixo, para fora, das entradas do inferno. Logo chegando no final do túnel, eu tremia de pavor por causa dos perigos de terror que o cercavam. O umbral é doideira, filho. Não, você pode acessar encarnado, desdobramento. Aqui vem uma parte interessante. Aqui, ó. Uma forma de esqueleto de mulher com uma névoa cinzenta e suja estava falando com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Havia pedaços da sua carne em decomposição pendurados em seus ossos enquanto queimavam, caindo no fundo do buraco. No lugar dos olhos havia somente buracos e vazio. Ela não tinha cabelos. O fogo começava nos seus pés e em pequenas chamas cresciam enquanto subia e cobria o seu corpo. A mulher parecia estar queimando constantemente, mesmo quando as chamas eram somente brasas. Lá no fundo dela vieram gritos e berros de desespero para Jesus. Senhor, Senhor, eu quero sair daqui. Ela tentava alcançar Jesus, olhei para Jesus e havia profunda compaixão na sua face. Jesus me disse, minha filha, você está aqui comigo para que o mundo saiba que o resultado do pecado é a morte e que o inferno é real. Mas calma, gente, é que você tem que entender esse livro. Aqui, ó. Olhei de novo para a mulher e vermes rastejavam para fora dos seus ossos, seu esqueleto. Eles não eram atingidos pelo fogo. Jesus diz, ela tem consciência deles, sente todos os vermes por todo o corpo dela. Isso é um processo puramente mental, tá, gente? Isso aqui não é físico, mas é tão real como queimar. Aqui, ó, essa parte que é legal. Soluços convulsivos sacudiam. O Senhor. Ela gritava, quero sair daqui. Enquanto observávamos, ela finalmente chegou ao topo do buraco com seus pés. Achei que ela iria sair quando um demônio enorme com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas, pendurado pelos lados, correu até ela. E ele era preto, amarronzado e tinha pelos por toda parte. Seus olhos ficavam bem atrás da sua cabeça e era do tamanho de um grande urso grisalho. O demônio avançou sobre a mulher e empurrou com toda a força de volta para o buraco e fogo. Assistia tudo horrorizada enquanto ela caía. Fiquei com muita pena dela. Queria tomá-la e agarrá-la em meus braços e pedir a Deus que curasse e tirasse ela de lá. Nesse caso aqui, essa mulher é evangélica, tá, gente? Ela falou que ela foi preparada durante 50 anos para conversar com Jesus. E aí Jesus trouxe um pouco do inferno. A outra parte do inferno seria esse daqui. O inferno, a Divina Comédia do Inferno de Dante, também fala sobre o inferno. E aqui, ó, isso é legal, ó. Essa parte aqui é legal porque fala tudo o que a gente está falando aqui para você entender. Por que eu estou lendo isso? Para você entender que toda a ideia que o ego tem pelo ser, através dos 5 sentidos, é a pegada. E tudo que é pegada envolve de algo que os órgãos sensoriais já viu, já ouviu. É evangélica, ela é evangélica aqui, ó. Você tem que ler a história dela. Eu não sei se ela é evangélica ou católica, mas ela é. E ela... É que assim, foi assim, ela foi preparada por Jesus, aí quando Jesus apareceu, falou para ela assim, vou te levar para o inferno, prepare-se. Aí ela levou para o inferno e escreveu esse livro. Foi um encontro muito empolgante, né, para ela. Entende? Foi um encontro muito interessante. Jesus falou, vamos para o inferno. E foi para o inferno. E ela foi preparada, porque ver essas coisas não é legal. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conheço, que tem experiência no umbral, nunca ficam bem. Nunca fica bem. Eu já tive mais experiência em umbral e eu já vi uma coisa tão feia que eu vomitei.
Eu nem sabia que tinha como você vomitar no astral. Eu vomitei. Tem como você ficar bêbado, tem como você dormir, tem como você vomitar, tem como você fazer várias coisas. Tá? Vi uma notícia ontem onde um homem foi devorado por um jacaré e eu já pensei agora, que situação foi. É mesmo, né? Que doideira, né? Deixa eu continuar aqui. Então, o ego se apega aos órgãos sensoriais. Presta bastante atenção no que eu vou ler aqui agora para vocês. Jesus leu os meus pensamentos e disse: Minha filha, o julgamento já foi feito, Deus já falou. Eu não acho muito bem que Jesus falou desse jeito, não, tá? Mas no livro ela fala desse jeito. É um livro bem religioso mesmo, tá? Minha filha, o julgamento já foi feito. Deus já falou. Mesmo quando ela era uma criança, eu chamei várias vezes para que ela se arrependesse e me servisse. Eu não acho que Jesus ia falar isso não, mas tá bom. Apesar que Krishna também fala a mesma coisa. Largue todos os seus atormentos e deixe-me a mim. Então, se Krishna fala que também é um avatar, às vezes Jesus também falou. Quando ela tinha 16 anos, eu fui a ela e lhe disse: Eu a amo, dei-me a sua vida. Eu não sei se Jesus falaria isso não, mas enfim, vamos continuar aqui. E siga-me, porque eu a chamei para o propósito especial. Eu a chamei a vida inteira, mas ela não me escutava. Ela me disse: Algum dia eu te servirei. Não tenho tempo para ti agora. Não tenho tempo, tenho minha vida de alegrias. Lembra que eu falei do apego. Não tenho tempo para te servir, Jesus, mas amanhã eu te servirei. O amanhã nunca veio porque ela esperou demais. A mulher clamava a Jesus: Minha alma está realmente atormentada, não há saída. Eu sei que eu quis o mundo ao invés do Senhor, e eu quis as riquezas e fama e a fortuna e consegui. Eu podia comprar tudo aquilo que eu queria, e eu era minha própria chefe. Eu era uma mulher mais bonita e mais bem vestida de minha época. Eu tinha riquezas, famas, fortuna, mas não pude trazê-los comigo na morte. Viu? É isso que eu estou te explicando aqui. Eu não estou lendo isso aqui para você ficar chocado, com um transtorno, nem nada disso. É para corroborar minha linha de raciocínio, tá bom? O Senhor, o inferno é horrível, não tenho descanso noite e dia, estou sempre com dores em um tormento. Ajude-me, Senhor, ela chamava. A mulher olhou para Jesus ansiosamente e continuou: Meu amado Senhor, se pelo menos eu tivesse lhe ouvido, vou sempre lamentar por isso. Até me programei para servi-lo um dia. Quando me sentisse preparado, achava que o Senhor estaria sempre lá, me esperando. Mas como eu estava errada. Fui uma das mulheres mais desejadas do meu tempo, por cada uma, por causa da minha beleza. Novamente, os princípios daquilo que eu observo. Eu sabia que Deus me chamava para se arrepender dos meus pecados. Ele sempre me atraía com os laços de amor. Achava que podia usar Deus como seus Achava que poderia usar Deus como usei todas as outras. Tipo, não falar nome de Deus em vão, essas coisas. Oh, sim, eu sei, Deus. Ele fez tudo para me convencer a servi-lo, enquanto eu tenho tempo todo. Eu achava que não precisava dele. E como eu estava errado, Satanás começou a me usar e começou a servi-lo. Enfim, é uma ideia muito religiosa, mas aqui parte do princípio, tá? Do que eu estou falando. Vou trazer outro livro aqui, ó. Esse aqui chama Diálogo com o Executor, de Rubens Saraceni. Isso aqui é um livro mais umbanda, tá? Então a gente também tem uns trechos bem interessantes aqui. Esse livro aqui fala sobre seres viciados em sexo. Então vamos ler alguns trechos aqui. No inferno, Mário, somente lá os canalhas pagam pelos seus erros. Lá sim, há uma justa justiça. Dela ninguém escapa e basta errar para senti-la. E tudo porque dei abrigo a um homem. Aí ele fala lá o que aconteceu, tal. Só peguei esse trecho para você ver que também tem o mesmo termo. Aí aqui tem uma parte interessante, ó. Aqui é um negócio doideira.
Foi por isso que eu falei que aqueles que dizem que o espírito não sentem dor, mas imaginam estar sentindo, não sabem o que dizem. Não é apenas um reflexo condicionado do nosso mental. Não, isso é uma grande verdade. Eu sentia, doía-me até as unhas que de outrora eu possuía no corpo carnal. E depois no espiritual. Tudo doía. Não havia remédio algum que pudesse ser aplicado em nossos ferimentos medonhos. A podridão tomava conta dos nossos corpos. Legal? Aqui, ó. Nossos corpos espirituais não comportavam os vícios das trevas, que outrora nos lançaram na parte escura do mundo maior. Ele está falando dos vícios dos sentidos, órgãos sensoriais, tá vendo? Beleza. Aqui, ó. Agora que trazíamos a nossos seres imortais a dor imensa provocada pelos castigos, remorsos, vergonha e uma grande tristeza que nos cobrimos, seres frágeis, falíveis e muito mais ignorantes. É tudo que eu estou te falando. Da dor veio o arrependimento, e deste um remorso imensurável. Mal podíamos nos mover, pois nossos corpos espirituais estavam reduzidos a nada, e como sofríamos em decorrência disso. Agora vem a parte mais perturbadora. Essa é a parte mais perturbadora. Não sei o que passava na mente dos outros, mas a mim causava muita pena de ver como sofríamos e como éramos tratados sem a menor delicadeza. A brutalidade era a regra ali. Lá no Brawl, gente, ninguém passa a mão na sua cabeça, não. Ninguém se dispõe a fazer uma live para trazer conhecimento para você, não. A brutalidade era a regra ali. E eu que, um tempo atrás, brutalizava minhas vítimas, agora via como era terrível ouvir os gritos de medo e dor que os castigos implacáveis se aplicava contra quem nada podia fazer e ter calado, porque senão seria muito pior para todos. Eu vi espíritos humanos já degradados ao extremo, em franca regressão para as formas animalescas, virem vampirizar as últimas energias dos infelizes aprisionados no abismo. Mal tínhamos energias para rastejar e suportar a nossa pena, e ainda assim vinha nos vampirizar em uma ordem, aposta da luz. Por que isso acontece? Porque quando você tem a sustentação do corpo, o corpo, o espírito consegue energizar o corpo e do corpo você consegue utilizar o corpo. E aí você se alimenta, a natureza ela puxa essas energias, você pode se limpar, você pode fazer várias coisas para limpar esse corpo. Quando esse corpo ele deixa de existir, o que vai acontecer? Você vai puxar o seu espírito. Mas vai chegar uma hora que o seu espírito não vai ter mais luz para sustentar. E aí você perde toda a energia que você tem. E você começa a ficar nesse estado que ele está mostrando. Ok? Sim, na luz, o de cima doa a sua luz ao de baixo, para vê-lo elevar-se. Ou seja, o que a gente faz aqui é basicamente isso. Quando eu faço uma live, eu tento trazer conhecimento para um grupo de pessoas, ou consciências, humanos e desencarnados. Tá? Nas trevas, o de baixo tira o que resta de força para a vibratória do de cima para alimentar-se e vê-lo cair ainda mais. Ou seja, é uma briga. É uma briga para ver quem pega a energia. São os opostos e nós estávamos no lado escuro do mundo invisível. Para ali vinham aqueles que já tinham contas negras. Presta atenção no que eu vou ler aqui, ó. Para ali vinham aqueles que tinham contas negras a ajustar e saciavam sua sede de vingança milenar. Vinham alguns que eu julgava seres sádicos desequilibrados, que torturavam unicamente pelo prazer de ouvir os gritos de dor, contorções, espasmos dos torturados no caso. Mas aquilo que um dia, logo após o meu desencarne, eu vira a abominara, virar, não é tem acento, não é vira mesmo, vira e abominara no interior de um ônibus, ou seja, o relacionamento sexual entre espíritos
em conexão com encarnados. Isso acontece muito. Aquilo que, à medida que eu caía, já não abominava e até viera a praticar com prazer. Agora eu via ser levado às raízes da loucura. Sim, meu Deus, como era horrível. Essa parte é a mais pesada, tá? Só para a gente deixar gravado, que essa aula vai estar gravada. Eu via bandos de seres humanos já disformes, tomados pela loucura do desejo do prazer. Procurarem os prisioneiros e uma das bestialidades total relacionavam-se com eles. Os espíritos que ainda possuíam seus genitais intactos no campo espiritual eram possuídos até que ficassem totalmente esgotados. Os possuidores de genitais masculinos procuravam as mulheres e, por incrível que pareça, somente aqueles que haviam dado extremo valor ao sexo e as deixavam excitadas só por tocá-la. Presta atenção. Esses seres eram só desejo. Ao escolherem suas vítimas, tocavam seus mentais com sua mão disformes, deixando-as tomadas pela excitação bestial que irradiavam, as dores, o medo, o nojo, etc. Sumiam e sobressaía aquilo que havia conduzido àquele abismo. O sexo imperava sobre todas as outras emoções e sensações, e as vítimas clamavam pela possessão bestial no que eram atendidas. Eram possuídas com violência e bestialidade pelos seus algozes, até que ficassem sem menor energia. Gemiam, não sei se de prazer ou de dor, pois as formas que as possuíam eram descomunais. Eu nunca havia visto nada comparável em um homem com um corpo carnal ou espiritual perfeito. Creio hoje que estou reequilibrado, que naqueles seres caídos por vibrarem em faixas do sexo com limites da loucura e do prazer bestial, os genitais cresciam à medida que nada mais existia. Eles exibiam o seu sexo como artistas vaidosos exibem suas obras de arte. Para eles não existia outra parte do corpo espiritual mais importante. O sexo era o principal meio e fim para aqueles infelizes caídos na bestialidade do prazer. Um avarento não cuidaria melhor das suas moedas de ouro do que dos seus sexos. E como eles vibram ao possuir aqueles desagradados condenados ao castigo imposto pela lei. Um dia eles fizeram o sexo a razão de sua existência e agora colhiam a reação de suas ações passadas. Se antes o colocavam acima de todos os outros valores morais e dos sentidos sagrados de doar a sua vida, agora eram levados ao limiar da demência pelos seus carrascos infernais. Eles eram possuídos por violência por eles. Primeiro urravam de dor, receberam membros descomunais em seu sexo, mas depois eram envolvidas totalmente. Já não se incomodavam e até clamavam por mais. Iam nessas frenesias louco até delírio total, para então explodirem sua catarse bestial. Nesse momento, eram sugados através do sexo naquilo que lhes rasgava energia. Quando eram abandonadas, ficavam com o olhar vidrado em um ponto inexistente no inferno, no infinito. Aos poucos iam voltando às suas vibrações de dor, pranto doloroso tomado por conta delas. Era horror. Que horror de quem disse que o corpo espiritual não sente dor? Como elas ficavam feridas, magoadas nos mais íntimos de seus seres imortais, após serem possuídos e vampirizados daquela forma. Para eles, esse era o tormento infernal, que não cessava nunca, já que mal se refaziam um pouco, novamente eram submetidas às outras sessões de humilhação, dor e prazer bestial. Eu vi como aqueles espíritos caídos em uma faixa vibracional mental próxima da loucura conseguiam tirar o prazer mórbido de um ato sexual em que não havia troca de emoção ou energias, não havia amor e muito menos carinho. Não, ali havia apenas possessão bestial de mulheres infelizes que um dia, enquanto carne, haviam feito o sexo objeto de sua vida. Os seus possessores eram os mesmos que um dia, quando carne, havia colocado o sexo acima de todas as emoções divinas contidas no vaso sagrado da vida. Ok?
Aqui, como ambos os sexos haviam vivido em desequilíbrio, tal emoção perversa agora lhe cobrava o seu preço, que é a loucura pelo sexo, que é incontrolável e conduz o ser humano ao esgotamento mental e a embrutecimento de algo que tão sincero como a troca de fluidos por meio do ato sexual envolvido pelo verdadeiro amor. Ali não havia trocas, mas tão somente possessores tiravam as últimas energias dos seus escolhidos. Tá bom, né? Pronto. Então, quando a gente volta, como a gente está falando de obsessores, porque é a última aula que a gente vai falar sobre isso, né? Aí você volta aqui para as questões do Kardec. Como hotéis tem bastante. Não só hotéis, né? Tem várias coisas hoje em dia. Então, quando o Kardec fala que o quê? Obsessão simples tem um lugar quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, nas comunicações que ele recebe, impedindo-lhe de comunicar com os outros. Espíritos se substituem àqueles que são invocados. O que significa? Significa que aquele obsessor simples, que é um holograma, como você entendeu, ele vai impedir com que a personalidade transitória ela possa ouvir outras pessoas. Porque a partir do momento que ela ouve outras pessoas, ela pode aprender, ela pode desenvolver, ela pode se aperfeiçoar. A única forma de você se aperfeiçoar é estudando. Pode ser adquirindo conhecimento vendo, estudando por conta própria, comprando curso, livros, palestras, etc. Mas você precisa praticar isso. Quando o obsessor simples ele impede com que você escuta, fica difícil de você ter um resultado, tá? Mas só que esse obsessão simples todo mundo tem, gente. É muito normal o obsessor ficar obsediando você simples. É isso que o Kardec está dizendo aqui. É muito normal. Isso aí é muito tranquilo. É só você fazer uma apometria, às vezes, dependendo do grau, tomar um banho de ervas, você consegue se limpar. Tá? Ele é bem normal. Isso acontece frequentemente. Agora a gente tem um processo chamado de... Pode incluir também características aos casos de obsessão física, quer dizer, a que consiste na manifestação de ruidosas e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente, pancadas ou os outros ruídos. A obsessão simples, às vezes, quando você escuta um estralo, um soco ali, mas é bem coisinha, bem simples, tá? A fascinação já é um processo complicado. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão conduzida pela ação direta do espírito sobre os pensamentos do médium. Aqui o bagulho fica doido, tá? O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança cega, que lhe impede de ver a fraude e de compreender absurdidade do que escreve, mesmo quando salta os olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazê-lo o sublime na linguagem mais ridícula. Ou seja, você está achando, vou falar uma coisa séria, você está achando que essas pessoas ficam brigando por causa de política? Você viu, por exemplo, se você... Isso acontece demais, gente. Bom, imagina que você tem um famoso, um cantor famoso aí, e aí você tem um fã-clube daquilo. E acontece algo, e aquele fã-clube, ele ataca uma pessoa. Você acha que aquelas pessoas estão o quê? Fascinadas. Lembra que eu falei para você que às vezes você é uma pessoa, você não lembra nas aulas, a gente está falando do obsessor. Nas aulas anteriores sobre o obsessor, o que eu falei? Você não sabe o que aquele obsessor passou. Às vezes ele é uma criança que tinha o deslumbre de ser reconhecido através desse processo e fez um pacto. Nesse pacto, o que acontece? A pessoa fala assim, eu quero ser famosa, eu quero ser famoso. E aí o pacto vai dizer assim, tá bom, vou te dar dinheiro, sucesso, fama, luxúria, vaidade, tudo. A única coisa que eu quero é que você dê os seus seguidores para mim. O que isso acontece? A pessoa ela se torna uma pessoa famosa e aqueles que seguem ela estão em processo de fascinação. E essa fascinação
Pessoas brigando excessivamente por política, você pode ter certeza que eles estão fascinados, porque não é normal um cérebro com 86 bilhões de neurônios brigar por causa de política, ou brigar por causa de time, ou brigar por causa de cantor, influência, ator. Não faz sentido nenhum. Tem alguma coisa que está errada ali. E aí o que, que acontece? A pessoa, tá bom, o que importa é o que importa. Agora, se você gosta de política e estuda sobre isso, tudo bem. Isso não significa fascinação. Mas brigar por isso, igual a gente está vendo na internet, é loucura. Já passou do limite. Eu, por exemplo, estudo geopolítica. Acho extremamente importante no desenvolvimento espiritual as pessoas estudarem sobre isso. Mas não brigo por conta disso. E aí o que, que acontece? É tudo que envolve o desejo do apego dos órgãos sensoriais, tá? Os hídrias. E aí o que, que acontece? Tá bom. E essa pessoa é uma pessoa. E aí o que acontece? Essa pessoa ela acaba tendo influência e essa influência, todos aqueles que seguem ela são fascinados. E aí o que que acontece? Quando você tem uma música, eu já falei isso para vocês, quando você tem uma música e essa pessoa fica ouvindo essa música dentro da sua casa, você abre portais. Então aquela influência, aquele cantor, ele faz esse processo para que abra portal e essa pessoa que ouve aquelas músicas fica suscetível a ataques espirituais. Por quê? Porque a gente já entendeu que esses seres não tem como se alimentar, energizar, porque os espíritos deles estão sendo obsediados, então eles precisam roubar essa energia de outras pessoas. E aí que acontece a obsessão. Obsessão são consciências egóicas que estão aprisionados nesse processo simulatório deles, mas que precisam da energia manter-se vivo. Então eles vão nutrir essa energia roubando da gente. E isso que é obsessor. É uma briga. Por quê? Porque não tem ninguém que vai tentar ajudar eles. Ninguém. Então, dizem que até algumas músicas, por exemplo, Beethoven é muito utilizado para limpeza de energias densas. Mas, se você está numa frequência muito densa e escuta Beethoven, você também abre portais, pode te prejudicar. Mesmo ouvindo música de fone de ouvido, não faz diferença nenhuma. Pelos portais ele tem ele consegue acessar você com mais facilidade. Essa é a grande verdade. Com o portal ele acessa você com mais facilidade. Ok? Eles acessam você com mais facilidade. E aí o que, que acontece? Nesse momento, ele acessando você com mais facilidade, eles podem vampirizar você. Ok? E é assim que acontece. Você está no processo. Reportagem, televisão, shows de música também. Tá? Celulares hoje em dia são meios para a propagação de certas coisas. Então, o que, que acontece? Esse é o médio fascinado. Dissemos que a consequência da fascinação são muito mais graves, com efeito graças à ilusão que lhe é consequência. O espírito conduz aquele que veio a dominar como faria como cego, e lhe pode lhe fazer aceitar as mais bizarras doutrinas, as mais falsas teorias, como sendo a única expressão da verdade. Bem mais poderia citá-lo a diligências ridículas, comprometedoras e mesmo perigosas. Então, assim, a fascinação ela não está intrínseco para te ferrar. Às vezes você tem uma ideia, tem uma crença, tem uma certeza, uma verdade, e você vai se lascar. Por quê? Porque o ego só se apega àquilo que ele vê, ele não sabe que ele pode estar sendo influenciado mentalmente para induzir esse aspecto e ele se vê preso nisso. A infidelidade, sim. Ao menos que você, a sua esposa, o seu marido, vocês não sejam monogâmicos, né? Desde que os dois aprovem, tudo bem. Mas se você faz isso pelas costas da sua esposa e do seu marido, aí é um pouco complicado, né?
Não é a questão da traição em si, mas é que quando você trai, né, você traz essa energia para sua esposa tem um útero, ou seu marido traz essa energia para a esposa, enfim. Então meio que você traz essa energia dessa pessoa para sua casa, aí não dá muito certo não. Tá? Aí a gente tem a subjugação. É uma opressão que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir a sua malgrado. Numa palavra, ela está sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No princípio, caso o subjugado é solicitado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que pode por uma espécie de ilusão crer sensatas e uma espécie de fascinação. Tá vendo? A pessoa que briga por causa de futebol, você tá vendo como que tem uma coisa errada? Parece que as pessoas estão hipnotizadas. Por que você acha que tem um cara, uma pessoa que corre atrás de uma bola ganha milhões? Não faz sentido. Tudo que envolve muito dinheiro, aprende uma coisa, tudo que envolve muito dinheiro, você pode ter certeza que tem alguma coisa, algum feitiço, seres, criaturas, egrégoros que trabalham com isso. E eu tô falando isso na igreja também. Não é diferente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as religiões. Não só a católica, a evangélica, mas outras também são muito perigosas nesse sentido. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos que os que, na falta da caneta ou lápis, simulam escrever com os dedos, por toda a parte onde se encontra, mesmo nas ruas, sobre as portas e paredes. Na subjugação corporal, vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Então, assim, as coisas estão muito intensas nesse momento. Boa pergunta, foto com o gatinho, só para as divas. É uma boa pergunta. Eu acredito que sim, mas eu não posso te afirmar isso. Nas aulas anteriores, eu meio que trazia esses assuntos. Hoje em dia eu não trago mais, porque eu aprendi certas coisas que eu não devo falar para ninguém. Mas eu admito que antigamente eu falava esse tipo de coisa. Mas eu acredito que sim, mas não é uma verdade absoluta. Exatamente. Então, assim, a gente já está com 1h40 praticamente de aula. Então, assim, eu acredito que eu detalhei o máximo que eu pude. Obviamente que dava para a gente fazer até a parte número 50, tá? Rossi, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Veras, tem uma pergunta. Quantos dias... Veras. Então, eu acredito que eu consegui detalhar. A gente vai acabar aqui na parte número 7, tá? Então a gente falou detalhadamente 7 aulas falando sobre isso. Eu acredito que aqui, eu acredito fortemente que até aqui você entendeu a importância desse assunto. Você entendeu a importância de entender isso. E vocês entenderam a importância de fazer limpezas energéticas. Veras, eu não entendi nada que você falou, irmão. Então, o que acontece? A limpeza energética, o alinhamento energético, ele serve para você limpar a sua mente para perceber essas flutuações que estão acontecendo. O que eu falei para vocês? Oh, não, o TikTok drena demais. Você não tem noção quanto que eu tô cansado fazendo live. A gente tá indo para 23 horas de lives, corriqueiramente trazendo um conteúdo. Então, assim, é muito cansativo. Muito, muito, muito cansativo. Depende do vício, sim. No começo, não, Ana. No começo, não. Existe como explicar o vício dentro da neurociência. A gente sai da ideia mística, metafísica e a gente traz para a ciência.
Independente, qualquer tipo de obsessão, qualquer tipo de fascinação, qualquer tipo de coisa a gente pode explicar através da ciência, ok? Qualquer tipo, a gente pode explicar dentro da ciência. Eu não faço isso porque eu ia ficar mais 3 horas explicando setores do cérebro, as questões. E aí, enfim. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou fornecendo para vocês aulas gratuitamente detalhadas. Eu estou passando o conteúdo e o conhecimento para vocês, para que vocês não se percam. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando para vocês dando aula, porque é o público que me acompanha, é um público que está disposto a aprender. Obviamente, todas essas aulas vão estar hospedadas no nosso canal. Aqui, o que vai acontecer? Quando você entrar no nosso perfil, vai ter o link aqui, ó. Tá vendo? Nós estamos fornecendo grupos de alinhamento e limpeza energética. O que significa isso? Significa que você pode ter um processo de você se limpar energeticamente. Você pode fazer isso por conta própria? Claro que pode. Você pode aí quebrar a cabeça e fazer isso por conta própria. Eu estou facilitando a vida de vocês, fornecendo um trabalho de alinhamento e limpeza energética em um preço extremamente acessível. Aqui o Wi-Fi não está abrindo aqui. Pera aí. Calma aí, galera. Dia 28 agora desse mês, nós teremos apometria coletiva. Mas, gente, vai ser Wi-Fi que tá complicado. Pera aí, gente. Calma aí. Aqui, ó. Dia 28. Então, banho de ervas. Porque, assim, existe uns banhos de ervas de descarrego? Tem uns brabo, uns tenebrosos. Só que também a gente tem alguns tratamentos hoje em dia que facilita muito a sua vida. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui, ó, para você achar o canal do YouTube é só clicar aqui, tá bom? Você clica aqui, ó, você vai direto pro canal do YouTube. A gente vai ter dia 28/5 apometria coletiva. A apometria coletiva é um tratamento muito eficaz para tirar obsessores, obsessões simples, contratos, amarrações, pactos, larvas, miasmas, lodastrais, formas pensamentos, inveja. Dá para você fazer um escaneamento do corpo e fazer com que você limpe e purifique esse corpo, os corpos sutis, obviamente. Fazendo com que a sua mente ela esteja mais limpa para você pensar e perceber as nuances que estão acontecendo. Então, se você quer participar dia 28, presta atenção, todo mundo está vendo aqui. Dia 28/5 a gente terá uma apometria coletiva, no valor de R$ 35,00 apenas. Uma sessão de apometria é R$ 395,00. A gente está fazendo coletivamente para que as pessoas que, nesse momento, possam conhecer a apometria, ok? Então você vai ter um tratamento, uma limpeza energética, harmonização dos corpos sutis por apenas R$ 35,00. Dia 28/5, ok? A gente já fez dia 1º/5, só que teve algumas pessoas que não pôde participar e eu resolvi fazer outro para a gente estender isso, tá? É tudo online, porque a gente vai desdobrar, porque assim, a gente cria. Dentro do grupo eu explico como funciona, mas a gente faz todo o processo de limpeza da casa, a gente toma banho de erva, a gente harmoniza nossos corpos, a gente coloca vocês dentro de uma mercaba e depois a gente faz o processo. Depois a gente passa o feedback para vocês do que foi encontrado. Tá bom? É uma apometria coletiva. A individual, ela é parecida, mas ela tem um direcionamento junto com a instrução. Então a gente faz a apometria em vocês, a gente direciona vocês e conduz você para ter o melhor resultado dentro das sessões. É uma forma como nós fazemos, porque se for só para fazer apometria, é só apometria.
Agora, para direcionar você e orientar você com as respostas e para trazer o melhor resultado para você, a gente direciona vocês, tá? A gente vai ter também um trabalho radiônico coletivo. Esse trabalho radiônico coletivo, ele vai ser um trabalho dentro das placas radiônicas. Muitas pessoas não conhecem a radiônica, mas elas são extremamente poderosas na sua vida. A gente tem um canal do YouTube e tem um grupo VIP. Entra no grupo VIP, que é o grupo do WhatsApp. Rossi, eu vou responder. Esse grupo aqui no WhatsApp, você pode entrar lá, qualquer dúvida eu mando mensagem para você, ou você manda mensagem para mim, eu mostro para vocês. Aqui a gente vai ter os PDF. Aqui é para basicamente, caso você for uma pessoa que quer criar uma rotina na sua vida. Então você tem os banhos de ervas aqui, tanto para você se sentir mais bonita, com magnetismo maior, seduzir mais as pessoas, limpar, purificar, abrir caminhos para você, tá? Mas lembrando, se você nunca fez uma limpeza energética profunda, os banhos de ervas vão te limpar até um certo ponto. OK? Você tem a proteção contra o mal aqui, que são símbolos, sigilos, coisas que eu uso e qualquer pessoa que eu conheço usa. Toda pessoa que eu conheço tudo isso usa esses conhecimentos que estão aqui. É normal, mesmo que a gente faça, porque no caso a gente trabalha com espiritualidade, o negócio é doideira. Então a gente tem que estar sempre limpinho, sempre se limpando. Então aqui é um PDF que vai te ajudar. E aqui é um PDF meu. Isso aqui, todos são meus, né? Mas esse aqui é para trazer o conhecimento disso que eu estou te falando, da conexão do espírito. É um curso que eu fiz de 30 aulas sobre os segredos da consciência, onde, nesse curso Segredo da Consciência, eu resumi nesse PDF, ok? Então, mas o banho de sal grosso não pode ser só sal grosso, tá? Se você tomar só banho de sal grosso, você tá lascado. Você tem que colocar outra erva por cima. Mas você tem que trabalhar com uma erva masculina e uma erva feminina para ter o melhor resultado. Ok? Ele tira tudo. E também, se vocês quiserem aprender a fazer apometria, a gente dá aula de apometria também, tá? A gente já forneceu curso para pessoas na Rússia. Tem uma aluna que se formou com a gente, que é lá da Bélgica, né? Ela fala português de Portugal, ela fala russo, inglês, português de Portugal, espanhol e aí a gente formou ela para fazer apometria. Não existe apometria fora do Brasil, tá, gente? É importante vocês entenderem. Uma pessoa do Brasil tem que ensinar uma pessoa fora do Brasil, porque é uma técnica 100% brasileira. A gente tem pessoa também em Portugal, que também atua como apométrico, tá? Que a gente tem gente aqui no Brasil também. Então, assim, a gente fornece aula também. E as aulas não são gravadas, elas são online, passando para você o conteúdo, tá bom? Então, você vai estar cara a cara, tirando suas dúvidas e tendo contato para passar a aula, ok? Então é bem legal também, se caso você quiser fazer aula com a gente de apometria, você pode usar para você, para seus filhos e você também pode ganhar dinheiro. Porque atualmente, uma sessão de apometria ali, tá ali. E se caso vocês quiserem fazer apometria comigo também, no individual, vocês podem, a gente entrar em contato, a gente faz apometria com você. Então tem a coletiva, porque a apometria é brasileira. Ela é uma técnica feita aqui no Brasil. E eu falo para você porque a gente atende pessoas fora do Brasil. É muito difícil para as pessoas acharem ervas. É muito difícil, é extremamente difícil. Então no Brasil é muito rico de possibilidades de você comprar uma vela, de você comprar um rapé, de você consagrar uma ayahuasca, uma sananga, de você tomar banho de ervas. Fora do Brasil é muito difícil. Nos Estados Unidos nem se fala. A gente teve um cliente nos Estados Unidos que não achava de jeito nenhum. Na Rússia você não acha. Na Espanha você tem um pouco mais de facilidade, mas é bem difícil, muito difícil. A gente teve que encomendar o rapé aqui do Brasil para enviar para uma pessoa lá na Bélgica, para ela conhecer a medicina do rapé. Então assim, é muito, muito, muito difícil. Para quem perguntou a diferença da apometria para a radiestesia, é que a radiestesia a gente trabalha dentro da geometria sagrada. Então a gente trabalha dentro da matemática, ok? A apometria a gente trabalha através dos corpos sutis, ok? Vou dar um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa aqui, ó. Ó, aqui
é uma placa que a gente fez para o grupo que a gente tem chamado Grupo NAC. É um grupo de alinhamento energético, você paga o valor de R$ 30 mensais, você vai ter alinhamento energético, tá? Uma sessão de apometria ou de radiestesia mensalmente. E semanalmente a gente tem o direcionamento das energias através do tarô. Olha você bem, isso é uma placa que a gente desenvolveu aqui, ó, para fazer para quem está dentro do grupo NAC. Então, isso aqui é uma placa, tá vendo? E aí a gente tem outras placas também. Esse aqui, ó, é para o DNA financeiro, para trabalhar a prosperidade, criar oportunidade de trabalhos, trazer mais cliente. Então, tudo isso é muito legal, tá? A apometria é nossa, é do brasileiro aqui. Ah, eu não recomendo que vocês façam tatuagem, não. Eu tenho um sigilo, um símbolo da minha ancestralidade, mas eu por mim não teria feito, não. É que quando eu fiz eu não sabia. A minha esposa também tem o símbolo da ancestralidade dela também, mas ela fez também, ela não sabia. Mas eu não recomendo, não. Faça só aquilo que faz parte da sua ancestralidade, senão você entra numa egrégora que você não pertence, dá muito trabalho, tá bom? Então é isso, gente. Eu forneci para vocês a aula. Essa aqui é a última aula sobre obsessores. E também forneci para vocês o tratamento de energia. Ah, você já fez? Ah, então boa sorte. Ah, a apometria que a gente faz é da Mercaba de Metatron, tá bom? Então a gente trabalha com a energia de Metatron. Ok? O jovem Metatronzinho. Bom, eu nunca tive experiência com ele. Quem teve foi minha esposa, porque ele não faz parte da minha ancestralidade. Mas a minha esposa já teve experiência com ele. Foi ele que trouxe a forma como ela conduz a apometria dela. Então, entenda isso. Aqui tá os processos para você se limpar, ok? É isso, gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Beijo no coração. Namastê e fui. Ah, outra coisa. Bebam água. Falou, tchau, tchau.